Romanos capítulo 2, versículo 25. Vai. Ali está no fogo. Defesa não está gravando. Irmão, pode ler Romanos 2, 25. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer Eu vou ter que ir pro trono. à lei. Porém, se não A obedecer, Bíblia ali. é como se você não tivesse sido circuncidado. Amém. Outra linguagem. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Tem que vir para debaixo da luz. A minha linguagem diz assim: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedecer à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Quem deseja comentar o versículo 25? Ninguém quer fazer comentário? Na prática, né, pastor, é como se nós que se dizemos assim, nós se batizamos, nós frequentamos os cultos, as reuniões, mas se sai dali e não é nada daquilo que não faz nada daquilo que você aprendeu, não pratica nada daquilo que você aprendeu lá, é como se fosse uma pessoa assim que fez um compromisso, mas não honra nada, né? Com a lei, com as obediências em relação às coisas de Deus. Mais alguém quer fazer um comentário? Não? É isso mesmo, porque eles cumpriam uma parte da lei que era a circuncisão, mas não obedeciam, não adianta. É que nem nós. É por isso que eu sempre falo, não adianta. Quando eu falo que não adianta ser frequentador de igreja, é por isso. Porque infelizmente as pessoas pensam que frequentando a igreja é o máximo. É o máximo se você frequentar e viver aquilo que é ensinado. Mas só frequentar por frequentar não resolve nada. Não significa nada. E aqui se refere ao judeu. Também ser judeu, eles eram judeus de nascimento, mas não vivia a lei de Deus, tá? Ele era um ser circuncidado, que era uma regra dos israelitas, né? Tinha que se circuncidar o 8º dia, tudo isso ele cumpria, mas não obedecia a Deus, não valia nada. Agora traga para nós hoje, a mesma coisa nós hoje. Nós somos batizados, mas que adianta ser batizado se você não caminha naquilo que é ensinado? Se você não caminha naquilo que Deus diz? Você está se enganando a si mesmo. Essa linguagem aqui eu gosto por causa disso, que ela é bem clara, né? Eu vou só repetir antes da gente ler o versículo, que para que os irmãos gravem bem, ó, a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Nós é a mesma coisa. O fato de eu ser crente, mas vivendo a vida de qualquer jeito, eu sou igual a um incrédulo. Só que eu sou crente. Os judeus também viviam assim. Eles eram crentes. E eles achavam que eram os donos do pé. Que nem muitos de nós. Não sou crente. Mas ser crente sem viver o que um crente deve viver, você não passa de um incrédulo. Eu não passo de um incrédulo. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente ouve hoje e às vezes a gente aprende e acha bom, né? A gente acha que é ótimo. A gente fala, não, eu sou crente porque eu frequento a igreja há 20 anos. Meu irmão, é que nem eu falei ontem. Não adianta você estar 10 anos numa igreja e a gente encontra você do mesmo jeitinho. Se lembre que ontem eu não falei de dinheiro, eu não falei de roupa, eu não falei de cabelo, calçado, eu falei de vida. Do mesmo jeitinho.
com o coração do mesmo jeito. As mesmas sujeiras, a mesma ruindade, a mesma ignorância, a mesma raiva. Meu irmão, não pode. Não é possível. Você viver tantos anos. Foi que nem os judeus. Os judeus, ele era judeu desde criança. Já nascia no 8º dia era circuncidado. Desde criancinha judeu. E quando Jesus veio, o que é que aconteceu? Quando os apóstolos foram pregar, o que é que aconteceu? Conosco não é diferente. É por isso que eu falo, não se iludar, eu sou crente. Glória a Deus. Aleluia, você já deu um grande passo. Você já fez a melhor escolha de sua vida. Você escolheu o melhor caminho. Mas não se esqueça, você escolheu o melhor, você tem que caminhar. Não adianta você escolher o caminho e ficar parado. Você tem que caminhar. Então caminhe. E a caminhada, o que significa? A caminhada é quando você, cada dia que passa, você muda. Irmão, ninguém é perfeito. Mas a nossa caminhada é essa. Hoje, eu posso ser tratado em uma área. Mas eu não posso me acomodar nisso, não. Deus tirou do meu coração a ira. Hoje eu sou manso. E aí eu me acomodo. E aí eu vou olhar minha vida e a mentira. E a trapaça. E a inveja. E o desejar as coisas dos outros. E falar mal dos outros. E criticar os outros. E não pagar minhas contas. E ser injusto. O que eu estou fazendo? Fui tratado naquela área? Tenho que continuar caminhando. Tenho que continuar andando. Até atingir o máximo que eu puder. E se possível, e é possível, porque a Bíblia diz, a medida e estatura de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa caminhada. O problema é que nós nos acomodamos. Não sou crente. Aí pronto. Aí não quer saber de mais nada. Aí se torna o dono do mundo, o santão, o dono da verdade, e levando uma vida totalmente fora de rumo. Sou crente. Irmãos, aqui tem algo, ó. É por isso que eu falei que Romanos está ligado a Atos. Primeiro a gente aprendeu Atos, como vivia a igreja, e em Romanos nós estamos vendo como a igreja de Atos vivia. Eles não viviam uma vida de crente. Eles viviam uma vida de filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, que procurava mudar cada dia com seus defeitos, com suas falhas, porque todos nós temos falha. Paulo tinha, mas cada dia Paulo dizia, o que é que Paulo falava para nós? Eu me esmurro. Se esmurrar, a gente pode até achar, como é que diz, sadomasoquismo, né? Porque você bater em você mesmo. Paulo dizia, eu me esmurro. Ali ele está falando do esforço que ele fazia. Eu me esmurro. Porque ele sabia, eu tenho um caminho para caminhar. Eu não posso viver a vida inteira errando na mesma coisa, falhando no mesmo. E é isso que os cristãos precisam aprender. O nosso problema hoje é que Deus nos liberta de algo e a gente se acomoda. Não, tá bom demais. Deus te libertou disso, mas será que o seu problema é só aquele? Porque o coração, ele é cheio de coisas. Sua mente é cheia de ideias. E o que é que a Bíblia nos ensina? Renovai Você mesmo. Né, pela transformação, né, a transformação da vossa mente. Você precisa se renovar. Você não pode... Quando eu falo crente de 20, 30 anos que vive a mesma coisa, é isso. O cara fica 30 anos andando com Deus e parece que não aprendeu nada. Nós temos no nosso meio cristãos assim. As pessoas estão desde que começou o grupo e levam a vida. Todo mundo acha o máximo porque ainda não aprendeu a caminhar direito. Mas as ideias não mudam. A mesma mentalidade não valoriza isso, não valoriza aquilo, não liga para ele, não liga para... Meu irmão, isso é normal. Eu carregar um erro é normal. Irmão Valmir, todos nós, isso é normal. O que não é normal é você viver a vida inteira carregando aquele erro. Se você hoje você não consegue perdoar, mas daqui a um ano você já tem que ter permitido que Deus quebre seu coração e você já está perdoando.
Mas é normal você dizer, eu não consigo perdoar, normal. Todo ser humano é assim. O que não é normal é eu dizer, eu não consigo perdoar hoje e ando 10 anos com Jesus e continuo dizendo, eu não perdoo. Isso não é normal. Porque em 10 anos, você não permitiu que o Espírito Santo quebrasse seu coração. Você não permitiu que o Espírito Santo mudasse aquela área de sua vida. Tem algo errado. Não é errado você dizer, hoje eu não consigo. Porque tem coisas que para nós é difícil, só Deus que pode fazer. Mas o que eu estou falando é quando você anda 2, 3, 4 anos com Deus, meu irmão, para. Quebra a dureza do seu coração. Aceita a canga. O problema é que tem pessoas que não aceitam a canga. E por isso passa 30 anos e dizendo, mas eu tento e não consigo. Mas você não vai conseguir. Enquanto você não quebrar sua dureza de coração e lutar, porque se Paulo diz eu me esmurro, ele se esforçava. O problema é que a gente fantasia, não. Deus tire. E aí você fica lá esperando. E todo dia você ora, Deus tire. Deus tire. Sabe o que é que ele pode dizer para você, através do Espírito Santo? Eu já tirei na cruz. Agora é você que tem que jogar fora. Porque na cruz eu já tirei. Na cruz eu já te libertei. Na cruz eu já transformei sua vida. Joga isso fora. Eu tiro. Por um exemplo, eu aprendo com tudo. Eu tiro pela Noemi. Eu vou usar um exemplo que vocês vão até rir. Nós cristãos agimos assim com as coisas que estão no nosso coração. Meu irmão me ajudou a fazer a mudança. Tinha coisa ali que por mim é tudo pro lixo, mas Noemi, leva. Não, tem que levar. Aí leva, chega lá, põe num canto. Mas tá ali. Nós cristãos fazemos a mesma coisa com o nosso coração. É a gente que não quer jogar fora. É a gente que não quer abrir mão daquilo. Porque às vezes a gente gosta. Qual é o pensamento da Noemi? Um dia precisa, eu pergunto, quando? Quando? Se já está carregando um exemplo há 5, 6 anos, 7 anos, que está carregando aquilo lá. Então quando vai usar? Quando morrer? Se liberta disso. Agora eu trago isso para a nossa vida. Assim como nós às vezes nos apegamos a um objeto, nos apegamos a uma coisa, nosso coração se apega à velha natureza. Enquanto você não tomar uma decisão, eu vou jogar fora, eu não quero mais isso, meu irmão, você pode ficar 100 anos na igreja, você vai carregar aquilo ali. E orando, jejuando, Senhor, tira. É você que tem que tirar. Por quê? Porque tudo que tinha que fazer, Jesus já fez. O que é que ele diz? O pecado não terá domínio sobre vós. É que nem esse povo aqui. Eles se acomodaram tanto na circuncisão que se esqueceram do resto. Eles só queriam saber, somos judeus. E vamos ser honestos. Qual é o nosso apego hoje? Sou crente. Não, rapaz, sou crente. Sou filho de Deus. Eles também eram. Essa frase que eles ouviram é para nós. A gente também tem que pensar nisso. Então não vamos ficar presos ao nosso batismo. Nosso batismo é o início, é o começo de nossa carreira. Agora nós temos uma carreira pela frente. E essa carreira tem que ser corrida. E de um jeito que você ganhe o prêmio. Você não pode correr. Ah, se eu chegar, cheguei. É melhor ficar no mundo. Porque você viver com Deus, se eu chegar, eu cheguei. Você sabe o que você está dizendo? Se eu ganhar a vida eterna, tá bom. Se eu não ganhar, não, você tem que querer a vida eterna. Você tem que correr para ganhar seu prêmio. Que é a vida eterna. É a ressurreição para estar junto com Jesus. Você não pode dizer, se eu chegar, cheguei. Não, você vai chegar. Você tem que chegar. E era isso que Paulo falava. Por isso que ele dizia, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, rumo para os que estão na minha frente.
Porque você se apegar a uma regra, não adianta. Você tem que viver Jesus. Ou vive Jesus, ou então não adianta. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Vivendo simplesmente a religião. E tampando a nossa consciência, que está tudo bem. Porque a religião tampa a consciência. Vamos ver um texto, é Gálatas, capítulo 5, versículo 3. De novo declara a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Está vendo? Se você se circuncida, você tem que viver toda a lei. Traga para a sua fé com Jesus. Se você se batizou, você tem que viver Jesus. É simples assim. Assim como o judeu, quando circuncidava, tinha que viver a lei de Deus, se você se batizou, você tem que viver Jesus. Tem que viver a lei de Jesus. Você tem que viver Cristo. Por isso é que eu sempre falo que nós temos que nos apegar a Cristo. Não a lei, por causa disso. Porque hoje a gente tem que viver a Cristo, não é a lei. Se eu viver Cristo, eu vivo a lei. Por que eu vivo a lei? Porque Cristo cumpriu a lei. Cristo viveu a lei. Então, se eu vivo Cristo, eu vivo a lei. Então, se eu me batizei, tenho que viver Cristo. Senão, não adianta me batizar. Eu me batizo e continuo vivendo que nem sempre eu vivi, brigando, trapaceando, né? Xingando os outros, amaldiçoando, né? Sendo desonesto. Que adianta? Sem ser justo. Não adianta nada. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Versículo 26. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. É outra linguagem. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será refutada com circuncisão? Outra linguagem. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Tem outra linguagem? Minha linguagem diz assim: e se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? Sabe o que está mostrando aqui? Que você ser circuncidado e não viver, e o outro que não é vive, está obedecendo à lei de Deus. Então não adianta, não tem muita diferença. Por quê? Porque a lei é para ser vivido pelo circuncidado. E aquele que vive a lei não sendo circuncidado, ele é judeu. Ele está vivendo a lei. Por isso que eu falei, nós vivemos a lei por quê? Porque vivemos Jesus. Quem vive Jesus, vive a lei. Porque Jesus é a lei. Onde é o fim da lei que a sua Bíblia diz? Quem é o fim da lei? Cristo. Se Cristo é o fim da lei e eu vivo Cristo, acabou. O que foi que Jesus disse? Que ele veio cumprir a lei. Se Jesus cumpriu e eu vivo Cristo, estou cumprindo a lei. Por isso que não adianta você ser cristão e não viver Jesus. Você tem que ser cristão e viver Jesus. E o que é viver Jesus? É você se guiar pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque um discípulo, ele faz o quê? Mas obedece a quem? E quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus. Então você tem que viver Jesus. Agora, enquanto nós se dizer discípulo de Jesus e não viver Jesus, estamos nos enganando a nós mesmos.
Não temos nenhuma diferença dos incrédulos. Embora a gente se ache diferente deles pelo fato de frequentar uma igreja, de ser crente, de ser batizado. Por isso que eu falo que não tem desviado. Porque o desviado vive que nem o incrédulo vive, então não tem desviado, tem incrédulo. Nós é que criamos essa palavra para amenizar com essas pessoas, mas não tem desviado, tem incrédulo. Porque o desviado ele vive igual ao incrédulo. Observe um desviado como é que ele vive. Ele vai falar a você, ele fala para você, talvez conheça a Bíblia mais do que eu e você. Talvez quando ele conversar comigo e com você, ele faça a gente até ficar calado. Porque quando ele era cristão, deve ter sido uma pessoa que se dedicou bastante a estudar, né? Então quando ele fala assim de Deus pra você, e você fica tonto, você diz, nossa, o cara, olha, o cara não vai na igreja, mas o cara é uma bênção, não, ele não é uma bênção, ele é incrédulo. Ele precisa voltar para Jesus. O nome desviado foi só uma invenção, na verdade. Mas se eu estar lá na igreja, que nem nós estamos na igreja, né? Se a gente não vive correto como está, que a gente está desviado lá dentro. Porque a gente está fora de um propósito, né? Eu não sei aqui quem já ouviu uma música, eu não lembro, eu não sei se é da Fernanda Brum ou é da Estela, que fala, é Perdidos na Casa do Pai. Eu não sei quem já ouviu. Grupo Esse, Voices, não? É o Voices. É Fernanda Brum? Não, Voices. Voices, né? É, do Voices. O Voice que canta essas músicas, é Perdido na Casa do Pai. Tá cheio Porque tem de filhos famílias, perdidos na casa do Pai. famílias e pessoas que a gente conhece que são melhores do que muitos que a gente conhece, que, né? E tem coisa que eles fazem que eu vejo em mim assim que ainda falta fazer. Às vezes a gente vê isso aí, né? Mas é. A gente reconhece, ó, aquilo ali, ele faz assim sem dificuldade. E eu É uma luta. estou com dificuldade. Verdade, é. E eu observo isso. Né? A gente vive assim no meio de muitas pessoas ali. Então, e é só mulher. Então mulher, ela, né? Não sei porquê, mas tem umas coisas que é mais dificultoso. Então eu fico olhando, eu falei, só que eu não falo, né? Eu olho e vejo que aquilo lá ainda falta em mim, eu vou orar, né? Porque só Deus mesmo. Então, irmãos, a gente tem que... Por isso que aquela mensagem de ontem, eu volto a falar, tudo tá ligado. É bom, de vez em quando, você ver qual vida nós estamos vivendo. Pastor, ontem de manhã Uma vida religiosa. eu amanheci em casa e fui orar, né? Depois eu orei de novo. E todo momento eu pedi assim para Deus confrontar meu coração naquele dia de ontem. E quando chegou lá eu falei, ó, isso aí era para mim, você fala. Sabe assim que você pede a Deus, Senhor, mostra para mim, né? Confronta meu coração com a tua palavra, para mim poder ver o que muito ainda falta em mim, porque às vezes a gente, sabe, fica com dificuldade de enxergar aquilo que é fácil olhar na vida do outro, né? Mas às vezes a gente, é só a mesma palavra que vai. E eu fiquei feliz, porque, né, às vezes a gente fala, o pregador não veio. Não veio porque era um propósito de Deus, era para ser outra forma. Verdade. E um dos pregadores de ontem, ó, veio hoje. Né? Então Deus não queria ver. Não. Eu falei, ó, eu confronto. Hoje tá aqui. Aí eu fui orar depois, falei de novo, falei, ó, né? Porque é a palavra que nos confronta. E poderia ser outra coisa, a não ser aquilo que eu pedi para ouvir. Verdade. Mas, né, a gente precisa meditar um pouco. Eu não vou dizer para os irmãos que seja errado. Eu não vou dizer normal, mas é comum para nós se acomodar nas coisas. E geralmente, irmão, vamos ser sinceros, uma pessoa que vai para o trabalho, vem para casa, vai para a igreja, vem para casa, vai para o trabalho, vem para casa, vai para a igreja, vem para casa, vai para o trabalho, vem para casa. Qual é a nossa tendência? Acostuma, né? Rotina, né? É, rotina. Eu não faço nada errado. É, também. A minha vida é trabalho, casa, igreja. Minha vida é trabalho, casa, igreja. Sou santo. É.
Será? Será que nesse percurso de trabalho, casa e igreja, as coisas não vão acontecendo? Às vezes amaldiçoamos um filho, às vezes xingamos a esposa, às vezes maltratamos o marido, às vezes tem aquele momento que a gente não fala mais a mente. Meu Deus! Ô Senhor, será que eu vou ter que aguentar essa coisa a vida toda? Será que quando vai para o trabalho o patrão não fala bem assim? Devíamos... Mas a gente se incomoda. Porque a gente diz assim, não. O que eu faço de errado? Minha vida é casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. A gente se incomoda. Pastor, falando de trabalho, uma vez eu lembro que assim que a gente saiu o PDV, né? Que é a demissão voluntária da prefeitura, tinha 2 mulheres que ninguém aguentava mais ela. Ninguém assim, os chefes das escolas. Nós não, né? Eu tenho que aguentar quem for lá. Agora os chefes não aguentavam mais. E assim, logicamente, todo mundo lá na prefeitura sabe? Aí elas pediram demissão voluntária. Eu sei que é assim, a fila é grande. Você tem que ficar na fila. Quando viram que elas estavam lá, passou elas na frente. No outro dia, ela já estava com o dinheiro. Aí todo mundo falou, misericórdia, ela já foi mandada embora. Isso quer dizer o quê? Que o povo estava querendo que ela fizesse isso. E, irmãos, então é comum a gente cometer esses erros e a gente vai se acomodando. E se você olhar, pastor, mas tem alguma coisa errada em ter raiva do patrão? Tem. Porque o que a Bíblia diz? Que nós devemos trabalhar? Para ele como se fosse para ti. Aí. E na minha casa? Marido, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E se naquela hora ela diz, Deus, como é que pode, rapaz? Eu não aguento mais isso não. E aí? E vice-versa, e a mulher com o marido também. Pais e filhos, mesma coisa. Então se a gente não, de vez em quando, fazer um check-up espiritual, a gente se acostuma. E aí a gente vai levando a vida. E é isso que eu falo, que aí você faz 30 anos com Jesus, a mesma coisa. Porque não enxerga que tem coisas que a gente tem que abandonar, que a gente tem que perder, que a gente precisa deixar para trás. Não estou dizendo que a coisa vai levar você para o inferno, mas são coisas que não é boa nós carregar. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha a plena liberdade de nos encher e nos usar do jeito que Ele quiser. Porque o Espírito Santo não vai habitar no meio da sujeira. E o Espírito Santo habita onde? No seu coração, no meu coração. E se o meu coração estiver sujo? E aí? E se o meu coração estiver cheio de coisas que não deveria ter? Como o Espírito Santo vai ter condição? Eu vou experimentar lapsos, pedacinhos do Espírito, momentos do Espírito, mas não vou ter aquela vida constante do Espírito, guiada pelo Espírito. Porque eu vivo a velha criação. E é isso que o apóstolo Paulo tenta falar aqui, tenta ensinar aos romanos. Olha, não vivam que nem vive hoje. Mudem, se arrependam. Não se acostumem com as coisas. E a gente se acostuma muito. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem cristão aí que acha que falar palavrão é normal. Não é normal. Ou vocês não conhecem crente que fala palavrão? Eu conheço vários. E palavrão feio. Eu conheço cristãos que xingam o filho numa boa. Praga, demônio. Tem cristão também que não sabe perdoar. Tem cristão que não perdoa. Então a gente tem que entender que não adianta você ser judeu ou ser crente se você não pratica, se você não vive
é se você não coloca no seu dia a dia. É pura fantasia e ilusão. Vamos ler Atos 10, 34 e 35? Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Tá vendo? Não sou eu que estou pregando isso, não é ideia minha. Está na Bíblia. Deus, meu irmão, não adianta você dizer, porque eu sou filho de Deus e vai fazer o que você quer fazer. O que é que ele diz aí? Que Deus aceita qualquer pessoa que faz o que é justo. Então não se iluda porque nós somos crentes que estamos liberados. Né? Está tudo livre, não está não. É justamente porque somos crentes que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar esperto. Versículo 27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, que com a letra é a circuncisão, és transgressor da lei. Outra linguagem. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem a lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Tem outra linguagem? É o 28? 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressão da lei. Tem outra linguagem? A minha tá igual. De fato, os gentios e circuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Aqui vocês dizem assim, não, mas nós somos gentios, olha, que está dizendo que nós somos superior ao judeu, aonde? Para nós é a mesma coisa. Se nós somos crentes, conhecemos a lei de Deus e não obedecemos, nós temos a mesma decepção que os judeus tiveram. Por isso que eu falo, não adianta você se apegar a ser crente. Você tem que viver Jesus. Não adianta você bater no peito, eu sou de igreja tal, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério... Que adianta isso? Você vive Jesus? Porque o ministério tal prega quem? E você vive? Se você não vive, não adianta você ser do ministério tal. Você tem que viver no seu dia a dia. Você tem que praticar. Porque tem pessoas que a gente vê hoje que é muito apegada a ministério. Não, eu sou do ministério. Tem uns que chegam a encher a boca e bater no peito. Não, eu sou do ministério XP. Como se o ministério XP fosse alguma coisa. Você precisa viver Jesus. Você precisa praticar aquilo que o ministério te ensina. Aquilo que o ministério prega. Mas já percebeu que nós cristãos temos uma dificuldade de viver aquilo que os ministérios pregam? Tanto faz nós como a Assembleia Universal, não interessa o que eles pregam, você tem que viver. A Assembleia de Deus, se você está lá e eles pregam usos e costumes, você tem que viver. Você tem que obedecer. Você tem que caminhar naquilo que é ensinado. Se você vive com a gente, você tem que caminhar no que a gente ensina. Porque o que foi que o apóstolo Paulo fala em Romanos mesmo, mais para frente, a gente vai ver ele falando. Cada um esteja firme no que? É. Você tem que estar firme. E tem muito irmão que é firme, viu? Porque se você observar os assembleias, bate duro. Nem roupa não. Você está no inferno. Porque eles creem naquilo ali. É isso que é crer, é isso que é viver.
E é rapidão, eles mudam as roupas, os irmãos juntam tudo, dá a roupa para aquele. Meu irmão, você tem que crer. Não adianta você estar lá, mas falou isso, mas eu não vou fazer desse jeito. Então você está perdendo o seu tempo. Você está se enganando a si mesmo. Primeiro passo, você tem que ver aquilo que o seu ministério pregou é Bíblia ou é conversa de homem? Ah, pastor, é Bíblia, então viva. Então viva. Ai, mas o mundo falou isso, ai, mas fulano falou isso, ai, mas o psicólogo disse aquilo. Aí é que entra. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Eu sempre falo, as pessoas dizem, foi homens que escreveram. O mundo pode pensar isso. Mas você não. Porque o que, é que a Bíblia diz? Que foram homens testemunhas oculares. Andaram com Jesus e foram inspirados pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia para você não pode ser criação de homens. Para você tem que ser palavra de Deus. Para o mundo pode ser criação de homens. Mas para você não. Agora, a partir do momento que você acha que é palavra de homens, tirou sua responsabilidade de caminhar. Aí você escolhe se quer caminhar ou não. Foi o homem mesmo que fez. Você precisa tomar uma decisão. A Bíblia é palavra de Deus ou dos homens? Se é palavra de Deus, meu irmão, você tem que obedecer. Não importa o que o pastor pregou, é palavra de Deus, você tem que caminhar, gostando ou não. Agora veja bem, o que ele pregou é palavra de Deus ou torceu a palavra de Deus? É aí que está. Mas para você saber se está torcendo ou não, você precisa Conhecer. conhecer. Se você não conhece, você vai comprar gato por lebre. Mas se você buscar conhecer, você vai saber se aquilo é palavra de Deus ou não. Porque a pessoa que conhece, ela lê a Bíblia. E ela acompanha com a Bíblia. E o bom pregador, ele não tem medo de você ler a Bíblia, ele quer que você leia. Porque quando os crentes lêem a Bíblia e o pastor prega, ele prega tranquilo, porque você sabe, aquilo está na Bíblia. Agora, quando você não lê a Bíblia, você fica se perguntando, mas será que está na Bíblia mesmo? Mas vai perguntar para o irmão, vai perguntar. Aí pega um irmão meio torto, aí pronto, aí ele já ensina tudo para os filhos, você se arrebenta. Mas quando você conhece, não, você diz, não, eu li mesmo. Está em tal lugar, assim, assim, tal livro, assim, assim. Por isso é bom que as pessoas leiam a Bíblia. É bom que você leia a Bíblia. Que nem agora, o que nós estamos estudando aqui nessa noite, está na sua Bíblia? Se está na sua Bíblia, é mentira? E o que é que está nos alertando? Para a gente tomar cuidado com a religiosidade. Tomar cuidado com títulos. Ah, eu sou filho de Abraão. Ah, eu sou crente. Ah, eu sou israelita. Ah, eu sou da seita dos Sarracenos. Eu sou dos nazarenos. Eu sou fariseu. Meu irmão, isso não significa nada. O que significa é você viver Jesus. O que significa é você viver Cristo no seu dia a dia. Não importa se você é nazareno, se você é sarraceno, se você é fariseu. Isso eu estou falando os nomes antigos. Mas quais seriam os nomes hoje? Ah, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da Deus. Isso pouco interessa. Você vive Jesus? É isso que interessa. Você vive Jesus? Porque o título não vai levar você para lugar nenhum. Título é título. Agora, vida é diferente. Vida é outra coisa. Vida é quando você pratica os ensinamentos de Jesus Cristo no seu dia a dia. É quando você permite que o Espírito Santo a cada dia vai te limpando. E a Bíblia ensina muito isso. A Bíblia fala de galhos secos, de folhas secas. A Bíblia fala de que Deus poda. Poda é o quê, meu irmão? É tirar o que não presta. Agora, uma pergunta para nós, antes da gente ler o texto.
Nós temos aceitado a poda de Deus? Quando Deus faz uma poda em você, como é que você reage? Você sabia que às vezes Deus usa a circunstância para te podar? Às vezes Deus usa situações drásticas para te podar. E como é que você aceita? Nós temos a mesma atitude que Jó foi podado. Nem que foi que Jó foi podado? No orgulho. Mas Jó era orgulhoso? Se você não prestar atenção no livro de Jó, você vai dizer que não, mas ele era. Jó era orgulhoso. Você não lembra? Jó, ele era perfeito. Ele se achava perfeito. Um homem cheio de conhecimento de Deus. Você não lembra que os filhos dele faziam a festa, ele já sacrificava? Não. Porque se meu filho pecou, né? Se meus filhos, ele era perfeito. Veio a poda. Você lembra o que é que ele diz no final da poda? Eu vou usar minhas palavras. Eu não te conhecia, agora eu te conheço. Poda. Ali foi uma poda. A gente não vê aquilo como poda. A gente vê como, nossa. Agora você viu o sofrimento desse homem? Ele foi podado. E foi aprovado. Ele foi podado. Deus usou o diabo para podar Jó. Porque Jó antes conhecia Deus igual muitos de nós conhecem. Depois daquele processo todo, ele falou, agora eu conheço porque eu ando com você. Agora eu sei quem você é. Porque Jó viu tudo o que aconteceu. E durante o processo ele foi conhecendo a Deus. Porque durante o processo ele conversou muito com Deus. Ele ouviu muito a Deus. Ou você não lembra que Deus chegou a dar uma dura nele? Quando ele disse, onde você estava? Quando eu fiz isso, fiz aquilo. E Jó foi no chão. Porque ele é orgulhoso. Mas depois que Deus chegou para ele e falou, onde você estava? Quando eu fiz isso, fiz aquilo. Aí Jó foi diminuindo. Aí ele viu, puxa vida, não conheço nada dele. Pastor, quando eu estava lendo a história de Jó, eu fiquei inconformado, porque o cara era perfeito, porque Deus fez aquilo. Porque ainda faltava uma coisa, né? Faltava, ele conhecia Deus. Aí depois que você vai, depois eu fiquei muito tempo sem entender aquilo. E às vezes Deus faz isso comigo, com você. Às vezes Ele dá uma reviravolta na nossa vida para que você aprenda a conhecer quem é Deus. Às vezes Ele te poda. Ele vem com a tesoura dele e a tesoura dele é afiada, viu? Ele começa a cortar. Mas é bom quando você aceita a poda. Que você, cada dia que passa, você vai descobrindo, puxa vida, esse galho já não está mais na minha vida. Essa folha já foi arrancada. E aí você vai lembrar, mas quando foi arrancada? Aí você vai ver, foi em tal situação. Porque acontece uma situação e você reage de uma maneira e Deus me mudou. Porque se fosse antes, a minha reação era outra. Mas agora eu reajo de outra. Aí eu desperto, Deus me mudou. Porque vai acontecer coisa na sua vida e na minha vida que você vai dizer assim, se fosse há uns anos atrás, aí você vai dizer, puxa vida, Deus me podou. Deus arrancou essa folha. Deus cortou esse galho. Deus poda, meu irmão. Assim como Jó foi podado. E como nós reagimos à poda? Eu peço a Deus que cada um de nós reaja da forma correta. De agradecer. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me podado. Porque muitos agem o contrário. Mas Deus, o Senhor não está vendo? Como é que pode, Deus? Aí volta, minha vida. Isso eu falo porque no passado eu já falei isso. Mas Deus,
Minha vida é igreja, casa, casa, igreja, casa, casa, igreja. E por quê? Às vezes a gente age dessa forma. E não enxerga que ele está podando. Eu espero que cada um de nós reaja da forma correta quando as podas de Deus vierem. Porque ela vem, né? Para nos ensinar algumas coisas. E pastor, isso que o senhor falou é verdade mesmo. Sábado aconteceu isso comigo. Eu parei, estacionar meu carro assim, do lado de uma casa, né? Só tinha uma sombra, né? Uhum. E o portão do cara era bem assim, ó. Eu parei, em frente ao portão de ré, só coloquei na rua, não na garagem dele. Né? Uhum. Ele chegou, colocou a filha dele lá. Ainda bem que eu tava dentro do carro, não tinha saído ainda, né? Olhou assim. Ué. Pensei bem aqui, não é a garagem dele, né? Peguei isso aí, coloquei o carro na frente e falei, rapaz, cocei a cabeça, se fosse outros tempos, hein? Eu ia descer e ia perguntar pra ele, ué, não tô na sua garagem não, meu amigo. Não tô na sua garagem não, tô aqui eu posso estacionar. Por que ia virar? Uma discussão. Confusão. É. Verdade. Isso aí foi uma porta. É, Deus pode, Deus vai dizer, tá vendo? E quando você rapaz, né? E tem gente assim mesmo, você não lembra? Uma vez teve um almoço na irmã Julita, mandaram tirar o carro que estava na. Acho que foi o seu, não foi? Foi o do irmão mesmo. Então. Ele parou bem na frente daquele pessoal da madeireira, né? A mulher mandou tirar. E o pior, que ela colocava na frente da Julita. A Julita disse durante a semana ela colocava na frente da Julita os carros deles quando tinha festa lá. Mas quando foi na casa da Julita, mandou tirar. Tem gente assim mesmo. Esse mesmo. Abriu os braços. Então uma pessoa dessa precisa ser podada, né? Eu vou citar uma outra. Agora, o César falando disso. Essa semana eu tive na casa de uma pessoa que tem um pé de uva. E, por incrível que pareça, esse pé de uva foi plantado o ano passado. É um pé de uva dessa Niaca. E era só um pezinho assim, sabe? Ele saiu um broto pra lá assim. Aí ele falou, esse aqui tem que cortar, porque esse aqui não vai dar nada. Foi lá e eu até fiquei com dó, né? Mas cortou o pé de uva. Agora essa semana, isso foi o ano passado. Aí, essa semana eu estive na casa dele, num sítio, e tem uns galhos assim, sabe? Carregado de uva, de cacho. Nessa época agora, aqui. Aí tinha uns galhos bonitos assim, sabe? Mas coisa linda aqueles galhos. E cresceu tão rápido. Aqueles galhos assim, ele foi lá, deu uma volta naquele pra cá. Sabe? Coisa mais linda aqueles galhos de uva. Mas não produz. Mas eu não falei nada pra ele, né? Mas só tava meditando ali, né? Aí, tipo, aquele galho tá no pé da uva, tá unido ali. E é bonito. E cresce rápido, mas não produz. Aí, trazendo para nós hoje, né? Nós, às vezes, aquele galinho que tá ali sendo podado, produz e bastante. Verdade. Aquele galinho pequeno produz bastante e frutos bons. E aquele que cresce rapidamente, vai lá e volta e é bonito, tem uma aparência tremenda assim, né? Fala, isso aqui vai encher de uva. E não produz nada. E tá no pé, né? Tá unido ali. Estão trazendo para nós hoje. Temos um grupo. E caminhamos juntos, temos junto. Tem uns que crescem rápido e vai bem ligeiro. Não produz. E tem aqueles assim que às vezes você menos espera, né? Que aquele é o que mais, é aquele que produz mais. Ele é podado, ele aceita, né? Ser podado, ser cuidado e produz. Vai produzindo. E aí eu estava pensando assim, né? Como que Jesus usava assim, né? Várias parábolas e vários tipos de planta, né? Que nem a uva é uma das plantas que mais ele cita nas parábolas. E é verdade, né? Se você parar para ver, para quem conhece como que um pé de uva precisa
ser cuidado para produzir, né? É interessante, né? Se você não podar ele, se você não cuidar, ele não produz. E trazendo para nós hoje, né? Se nós não for Não aceitar cuidar, a poda, né? não aceitar a poda, nós não vamos produzir, nós vamos ser bonitos, sabe? Cheio de aparência, né? Mas aquilo é tudo por fora, é uma coisa que não vai... Para Deus aquilo não tem valor nenhum. E para a gente é prejuízo, né? Porque a gente pensa que tá ali e sobrevive às vezes, que nem um galho sobrevive. Sem produzir Mas- fruto, vive. Mas vai chegar uma época que vai chegar um que entende daqui e fala assim, opa, esse aqui tem que ser cortado, né? Tá bonito, mas não produz, vamos cortar ele e jogar fora. E é assim com nós, né? Por isso que Jesus usou muito, né, a parreira, né, a uva, para explicar para nós, né? Então, é tão fácil de entender, mas Mas, só mas por incrível que pareça, a nova criação entende fácil. É. Mas quando a gente está na velha, não entende. não tem. Acha ruim. E você sabia que às vezes uma poda de Deus, sabe como é que a gente chama? Cobrança. Exigência. Mas hoje é considerado um cobrança, né? Sabia Ninguém disso? vê como tratamento. A gente pensa dessa forma. Infelizmente. Mas tá aí para ser podado. Ó, um exemplo claro, aprendendo com a natureza, né? Irmão, a gente tem que aprender com tudo. Deus, ele pode, ele usa situações. Não pense que Deus vai descendo, não pense que vai vir o arcanjo Miguel com aquela tesoura de ouro e vai dizer assim, vou te podar. Não é não. É situação mesmo, é circunstância. Às vezes é batalha, que se apresenta para você ver se você está aceitando a poda ou não. E para ver se você aceita, porque dependendo da sua reação, você diz sim ou não. E às vezes tem situação que a gente diz não. É não. Né? Porque tem situações que dizem, não, eu não suporto isso não. Já perdeu a poda. Aí Deus diz, bom, então vou ter que deixar esse galho na sua vida ainda. E você outro vai motivo continuar que às carregando vezes a ele. gente não é podado porque a gente falta muito nos dias. Hoje, por exemplo, é um dia de poda, né? Ontem. Às vezes a gente falta muito. Verdade, E hoje é um dia importante, né? verdade. E às vezes a gente falta nesse dia. Os dias de poda são esses, os dias de cultos. Mas agora com esse negócio do vírus e mais o carrinho passando todo dia, hoje passou de novo, né? Aí as pessoas já tinham um pouco de Hoje comodismo, passou de novo o desfile. né? Quem já era mais acomodadinho ficou mais acomodadinho, né? Mas se bem que agora tem umas restrições, né? Muitos É. não vêm por causa disso, mas às Verdade. vezes a gente se acomoda e falta demais. Porque às vezes quem não tem restrição também falta, né? Verdade. Mas vamos ler Mateus 12, versículo 41 e 42. Ele diz que segunda sai um novo decreto, vamos ver o que ele vai colocar, né? Mateus capítulo 12, versículo 41 e 42. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior que Salomão. Amém. Percebeu coisa interessante? Cuidado quando você rejeita uma pregação de alguém. Percebeu? Com uma mensagem que é por isso que eu falo, não olhe quem prega, olhe a palavra. Foi Romanos o quê, pastor? Não, Mateus, capítulo 12, versículo 41 e 42. Porque você viu o que diz aí? Aí é Jesus falando. Por que Jesus falou que Nínive iria julgar o povo judeu?
Porque Nínive, quando Jonas pregou, se arrependeu. Creu. Acreditou naquilo que Jonas falou, se arrependeu. Então eles iriam julgar Israel. A rainha veio de longe, ainda trouxe presentes, ouro, prata, mirra, tudo que era precioso ela trouxe para Salomão. Se você for ler a história, você vai ver isso. E ela veio de longe, só para ouvir a mensagem de Salomão. Homens, hoje nós usamos a desculpa que os homens estão falando para não viver. E Jesus aqui usa esse exemplo. Ó, Nínive ouviu Jonas. Vai julgar vocês. Porque eu sou maior que Jonas. E vocês também não estão me ouvindo. A rainha de Sabá veio de longe para ouvir Salomão. Vai julgar vocês. Porque eu sou maior que Salomão. Sabe o que eu entendo aí? Se você não consegue caminhar naquilo que os servos e as servas de Deus falam, pode vir Jesus que você não vai andar. Não tenha dúvida. Pode vir Jesus, você não vai andar. Porque Jesus não vai chegar para você e dizer, eu sou Jesus. Ele chegou dizendo, eu sou Jesus? Não, ele chegou pregando. Muitos viam ele como profeta. E muitos não aceitaram. Então pode ter certeza. Por isso que a Bíblia diz, se você não ama seu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Aí eu digo, se você não obedece os líderes que você está vendo, como você vai obedecer a Deus que você não vê? Por isso é que quando eu vejo quem dizer, eu só obedeço a Deus, claro, eu não vou rir na frente dele, mas me dá vontade de dar altas gargalhadas. Mas isso seria zombaria, já seria um erro meu também. Mas me dá vontade de dar altas gargalhadas, me dá vontade de dizer, tonto, se você não consegue obedecer a palavra de Deus, como é que você obedece a Deus? Deixa de ser tonto. Acorda. Porque você obedece a Deus é vivendo a palavra dele. Porque se um pregador ou uma pregadora prega a palavra de Deus, que nem nós estamos estudando aqui nessa noite, e um de vocês diz assim, não, eu só obedeço a Deus. Irmão, vai me perdoar, é tonto. Como você obedece a Deus se você está rejeitando a palavra de Deus? Como você vai obedecer a Deus? Você não obedece. É fantasia. É por ilusão. É por isso que quando eu vejo cristãos, eu só obedeço a Deus, mas eu dou, me dá vontade de dar altas risadas. Eu digo, ó, esse daí precisa ser podado. Deus tem que podar ele. Deus tem que cortar as folhas secas dele. Talvez ele já tenha até muitas folhas tiradas, mas ainda falta essa. Precisa cortar. Porque é pura cegueira espiritual você pensar assim. Porque para você obedecer, você tem que crer. Você tem que viver. E quando você diz assim, o pastor pregou, mas eu não vou obedecer. Tá certo. Aí eu faço uma pergunta. Tá, e o que foi que o pastor pregou? Aí você vai responder. Ele pregou o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E você disse que não vai viver? Aí dá uma dizer assim, cego, não é o pastor que você não está obedecendo. Você não está obedecendo a Deus. Porque 1 Coríntios é a palavra de Deus. Esse versículo é a palavra de Deus. Como é que você disse que não vai viver? Deixa de ser cego. Vai pedir misericórdia a Deus e se arrepende disso. O que você está rejeitando é Deus. Não é o pregador. Não é pregador, você está rejeitando o próprio Deus. Porque a palavra é de Deus. Ou não? O que nós estamos estudando aqui é da irmã Tereza? É meu? É do Júlio? Aí você diz, eu não vou viver. Aí você vai dizer, o pastor falou, mas não... Peraí. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus ou não? Eu creio. Então viva. Não pratique. Então caminhe nela. Mas nós temos essa dificuldade de... Por isso, olha que coisa interessante. Nínive era uma nação incrédula. Eles eram incrédulos.
Por isso que nós lemos lá atrás em Romanos, que aquele que não é judeu, mas vive a lei, é judeu. Nínive, eles eram incrédulos. Mas na hora que Jonas falou, eles, opa, a ficha caiu. Se Deus vai fazer isso, no mínimo ele já tinha ouvido falar, não, Deus é misericordioso. Vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir misericórdia. Foram salvos. E ainda ia julgar o povo de Deus. Porque é o que está na Bíblia. É o que nós acabamos de ler. Eles julgarão o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Pessoas condenadas ao inferno vai julgar os israelitas. Por quê? Porque eles creram. Os israelitas não. Eles creram em nenhum homem. E os israelitas não creram em Jesus. Que também era um homem, mas era um homem especial. Eles não creram. Porque Jesus fala assim, eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior que Salomão. Então essas pessoas que acreditarem em Salomão, acreditarem em Jonas, vão julgar vocês. Agora, eu quero trazer isso para nós. Irmãos, vamos tomar muito cuidado. Porque isso que aconteceu com Israel, que está registrado aqui, pode acontecer com a igreja de Deus hoje. Porque a igreja de Deus hoje está num pedestal muito alto. E a gente está deixando essas coisas subir para a cabeça. Porque como Deus tem nos colocado num pedestal altíssimo por causa de Jesus, às vezes muitos de nós não quer descer do salto. Acha que não precisa de Jesus. Acha que tá bom, que é perfeito. Acha que Jesus é só algo que vai nos levar, Jesus é uma escada que vai fazer com que eu atinja meus objetivos, só. Vamos esquecendo que Jesus é o Rei. Ele é o Senhor. Nós estamos esquecendo isso. Quando eu falo nós, não pense em nós aqui não, tá? É na igreja de Deus. E nós fazemos parte dela. Porque se você pensar só nós aqui, você está dizendo que o peso é só nosso. Não, é da igreja. Nós estamos ouvindo porque somos um grupo que Deus tem falado essas coisas. Mas nós estamos esquecendo isso. Jesus é Rei. Jesus não é o Papai Noel que está ali para me dar o presente que eu desejo. Jesus, ele está na minha vida para reinar. Para dirigir minha vida, guiar minha vida. Ele enviou o Espírito dele para que o Espírito me torne parecido com ele. Para que eu faça parte da família de Deus. E a família de Deus, ela tem um padrão. Semelhante a Jesus. Mas nós estamos nos esquecendo disso. Nós estamos usando Jesus como uma escada para alcançar a altura que eu quero chegar. Então Jesus é a escada. Então eu quero uma mansão? Jesus. Eu quero um carro zero? Jesus. Eu quero dinheiro no banco? Jesus. Eu quero ficar milionário? Jesus. Eu quero isso? Jesus. Eu quero aquilo? Jesus. Mas Jesus é Senhor das nossas vidas? Ele tem reinado nas nossas vidas? Realmente Ele tem direcionado nossas vidas? Jesus tem tido controle de nossa casa, do nosso bolso? Jesus tem controlado isso? Jesus tem controlado nossas vidas? Ou várias coisas que acontecem conosco a gente rejeita? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz também, dai graça por tudo. Nós temos feito isso. Ele disse assim, que tudo que eu precisar, eu devo levar à presença dele, mas agradecendo por aquilo que ele já fez. E você já percebeu que a igreja de Deus hoje, ela não agradece pelo que ele já fez, está sempre pedindo mais? Às vezes Deus te coloca em um patamar alto, você quer um maior ainda. E você não deixa Deus te colocar por conta própria, você quer chegar lá.
É claro que você tem que buscar e se esforçar, mas você tem que agradecer a Deus por onde você chegou, onde você está, quem você é hoje. E o que é que nós ouvimos muitas vezes dos cristãos? Ah, Deus não faz nada, está tudo aí, não adianta orar. Para que orar? Fala de oração, mas não resolve nada. A gente ora e nada acontece. Hoje a igreja de Deus está assim. E a gente precisa parar com isso. A gente precisa agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Porque o segredo de você subir o degrau é você agradecer pelo degrau que você está. É você ser fiel onde você está. José se tornou governador. Mas eu vou fazer uma pergunta. Ele foi fiel quando ele era empregado do governador? Foi. E tanto é que a mulher tentou a armadilha, ele não concordou. Ele disse, não, meu Senhor me trata bem. Eu não vou trair o meu Senhor. Que no caso era o rapaz que ele era escravo. Foi jogado na prisão. Ele também foi fiel. Ele estava no porão e foi fiel. Subiu para o palácio. Também continuou fiel. Então, o segredo para que Deus te abençoe é você aprender a agradecer por aquilo que Ele faz na sua vida. Agradeça pelo que Ele está fazendo. E coloque suas necessidades para Ele, mas com o coração agradecido. O pior é que nós somos um povo que não agradece. Nós agimos como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Ele não tem, Ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Porque não foi Ele que mandou a gente ser rebelde lá no Éden, não. Foi nossa decisão. Foi nós que decidimos desobedecer Ele. Porque Ele não falou lá, olha, coma de tudo, mas deixa isso aqui. Porque o dia que você tocar nisso aqui, vai acontecer uma tragédia na sua vida. Foi nós que escolhemos tocar naquilo ali. E Ele ainda foi tão bondoso que Ele ainda providenciou o nosso retorno para Ele. Ele não tem obrigação de fazer nada. Ele faz é por amor. Porque Ele é Pai, porque Ele é Senhor. E a gente precisa reconhecer isso. E parar de se apegar tanto à religião. Não se apegue muito a título não, meu irmão. Se apegue a Jesus. Eu sempre falo, esse ano é ano do Rio de Deus. E Rio de Deus é você se apegar a Jesus. É você viver Jesus. É você se tornar apaixonado por Jesus. É você virar fanático por Jesus. Isso é viver o Rio de Deus. E esse ano é o ano da gente despertar para esse lado. E parar de se apegar só crente. Ah, eu tenho 30 anos de igreja. Ah, eu tenho 50 anos de igreja. Para Deus isso não significa nada. Porque para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Para Deus o pouco importa. Para Deus o que importa é se você nasceu de novo. Se você é uma nova criatura. Se você vive a nova criação. Para Deus o que importa é isso. Não é quantos anos você tem de igreja, de ministério. Não é se você conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. É claro que é bom você conhecer. Mas não se apegue nisso não. Porque você conhece a Bíblia e achar que é o rei. Não se apegue muito nisso não. Porque os judeus conheciam a Bíblia de ponta a ponta. E no entanto, olha aqui o resultado deles. Não se apegue. Você tem que conhecer a Bíblia. E é bom você conhecer. O que eu estou falando é que você não deve usar esse conhecimento para você achar que é o máximo. Não é não, meu irmão. O máximo é você viver Jesus a cada dia. É você permitir que o Espírito Santo domine sua vida. E vamos ler o último versículo da noite, que é o 28. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu, somente por fora, e circuncidado só no corpo.
vendo? E aí no próximo versículo que a gente vai ver a semana que vem, aí nós vamos ver a conclusão do verdadeiro. Mas já dá para você ter uma noção. Traduzindo, o verdadeiro crente não é aquele que é na aparência, é aquele que é de coração. É aquele que eu falei que você deixa seu coração ser limpo. Esse é o verdadeiro judeu. Esse é o verdadeiro crente. Não é aquele de aparência, não. Eu sou da igreja tal, aí veste aquele uniforme todo bonitinho, cheirosinho. É claro que é bom você andar desse jeito. Não sou contra, não. Não estou pregando contra isso. O que eu estou falando é que você não pode usar isso para dizer que é crente. E infelizmente hoje nós usamos muito isso. Não porque é o melhor para Deus, aí todo mundo se ouve. Né? As melhores, os melhores, os melhores. Eu sempre falo, o melhor para Deus tem que ser minha vida. Não é minha roupa, não é meu calçado. É claro que você não vai andar rasgado, você não vai andar sujo, você não vai andar imundo. É claro que você pode usar um terno se quiser. É claro que você pode usar um calçado caro se você puder. É claro que você pode usar uma calça cara se você puder. Claro que você pode usar isso. O que eu estou dizendo é que não é isso que é ser crente. Ser crente é ter uma vida transformada pelo poder de Deus. É ter uma vida voltada para Deus. Uma vida voltada para o Espírito Santo. Isso é ser crente. Isso é o melhor para Deus. Porque eu vou dizer, o terno é melhor para mim. Porque as pessoas, quando vê o internado, vai dizer, olha como Deus é bonito, olha que roupa bonita Deus está usando. Não é isso que ele vai dizer. Ele vai dizer, olha que roupa bonita uma Valmir está usando. Você viu, rapaz? Você viu o luxo do Valmir? Rapaz, você viu o tênis do Valmir, rapaz? Nem sei se ele gosta de tênis. Você viu o tênis do Valmir, rapaz? Você viu a camisa do Júlio? O cabelo? Rapaz, as pessoas nunca vão dizer, olha como Deus está lindo. Então isso é bom para mim, é bom para você. Para Deus é bom sua vida. Seu coração voltado para Ele. Porque o que é que a Bíblia diz? Antes da gente ler os textos para encerrar. Quem subirá ao monte do Senhor? Quero ver os irmãos. Quem tem o coração puro? Mãos limpas e o coração puro. Percebeu? Não é quem está lindo. Não é quem está uniformizado. Embora você tenha que se vestir o melhor que você puder. É claro que se você pode usar aí uma roupa de R$2.000, use, meu irmão, você pode. Eu só não aconselho você usar fiado. Você tem dinheiro para comprar e pagar suas contas, vai lá e compre, ué. Se você tem dinheiro para comprar uma BMW, que maravilha, encostar uma BMW em frente do salão lá. Que maravilha. Se você tem dinheiro para comprar uma BMW, compre. Eu não sou contra Existe isso. calça, cara. O que eu sou contra é a gente achar que Existe essas calça coisas jeans, é cara. que é o melhor para não, é o melhor para mim. A BMW é para mim só. Tênis também por esse preço. Bolsa. É eu que vou desfrutar. Então não é o melhor para Deus, é o melhor para mim. Que Deus me permitiu ter. Que Deus me deu a graça de ter. Mas para mim usufruir. Agora Deus vai usufruir de quê? Da minha vida. Do meu coração. Uma vida de testemunho. Uma vida que as pessoas olham e vê Jesus. Então que a gente aprenda isso, que aparência não significa muito. Aqui está claro. Né? Irmão Valmir pode repetir de novo, ou outro irmão que tem uma linguagem, que depois eu vou ler na minha. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato? É circuncidado de verdade? Tá vendo? É claro que não. É claro que não é. Aquele que é judeu somente por fora é circuncidado só no corpo. Tá vendo? Ó, a minha diz assim, pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Traduzindo, aparência não quer dizer nada.
você ter aparência de crente, de cristão, para nós seres humanos, representa muito. E representa mesmo. Você não viu quando a gente vê passar uma pessoa de terno com a Bíblia embaixo lá? Como é que a gente diz? Ó, ali vai o crente. Para nós, sim. Para nós representa muita coisa. Para Deus, não. Porque Deus não olha que nem nós. A gente olha a aparência. Deus olha o coração. Às vezes aquela pessoa vai com todo internado, todo bonitão, com a Bíblia embaixo do braço, e Deus diz, você precisa ser podado. Você precisa morrer. Você precisa se negar. E às vezes tem outro bem relaxadão, e Deus diz, esse é meu filho, em quem eu tenho alegria. Porque Deus não vive nem nós. Nós, quando a gente vê encostar uma caminhonete que nem essa do Valmir, ou daquelas Hilux, ou qual é a outra? As caminhonetes aí boas que tem, dessas últimas agora. Amarok. Amarok, que mais? SW4. Oi? SW4. SW4, que mais? Dodge Ram. Ranger, né? Dodge Ram. Dodge Ram. Vai no Ram. Tá. Quando a gente vê numa loja, desce um cara numa caminhonete dessa, a bicha chega a brilha. Pensa que ele é. Nossa. Tem dinheiro, cara. O senhor quer um cafezinho? Aham. O que o senhor deseja? Chega de bicicleta lá pra Aí vai o tontão de bicicletinha lá. Porque a gente olha a aparência. Mas hoje a igreja tem aprendido também, A gente sabia? olha a aparência. Se chegar um pastor lá no congresso de pastor, igual o pastor tá, né? Assim, de simples, muitos não vão acreditar. É porque tá esperando um pastor entrar como no congresso. Exatamente. Nossa, no terno. Aí vai falar, irmão, hoje é o dia do congresso de pastores, hoje não tem culto. Eu acredito que isso acontece. É verdade. Então, irmãos, Jesus é diferente. Deus não olha pela aparência. Então que nessa noite a gente aprenda isso. Usar a palavra crente não significa muita coisa. A gente manter uma aparência não representa muita coisa. Para o mundo é o máximo. Mas eu estou me referindo a Deus. Para Deus, o máximo é você ter uma vida centrada em Deus, voltada para Ele, com o desejo de agradar a Ele, com o desejo de fazer a vontade dEle. Para Ele o que interessa é isso, não é a nossa aparência. Então que a gente fuja disso. Não estou dizendo agora para todo mundo andar no desprezo, não. Você ande do jeito que você gosta. Se você quer andar, meu irmão, como é que eu vou dizer, igual a rainha da Inglaterra, ande. Não tem problema. Só não use isso para se achar superior aos outros. Dizer, não, eu sou o crente. Não é não. Porque o crente é aquele que é de coração. O verdadeiro judeu é aquele que é de interiormente, não exterior. Então que a gente desperte para isso. E que a gente busque ter uma vida que realmente agrade o coração de Deus. Amém? Vamos ler para a gente orar. Eu tô olhando o horário porque com esse estoque de recolher aí, eu já avancei quase. A gente começou às 7h30, né? Já era para 8 horas, tá, né? Pelo que eles estão dizendo aí, mas ninguém está caminhando ainda. Deixa sair o decreto primeiro, né? Mateus, um aviso, se o decreto sair para as 8 horas, nossos cultos vai ser 6 da tarde, viu? Aos domingos e quinta-feira, 7 da noite. Tá? Meia hora mais cedo, tá certo? Se eles não acharem que tem que fechar, né? Se as igrejas continuam abertas, mas o horário de recolher continuar esse, a gente vai antecipar os cultos para 6 da tarde, cai 8 horas, a gente já está encerrando, já vai todo mundo para casa. E quinta-feira, quinta-feira a gente avança só uma meia hora e acabou, né? Porque aí das 7 às 8, no máximo 8h20 já está todo mundo indo para casa, tá certo? Para a gente não ultrapassar muito o limite que eles colocam, né? Então, Júlio, Mateus 3,9, irmão César, João 8,39, irmã Marli, Gálatas 6,15, irmão Valmir, Apocalipse 2,9.
Pode ler? Pode. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vocês entenderam? João 8,39. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai obras de Abraão. Entenderam? Gálatas 6,15. Não faz nenhuma diferença se um homem é circuncidado ou não. O que importa é se ele é uma nova criatura. Entenderam? Apocalipse 2,9. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Tá vendo? Diante do que nós aprendemos nessa noite, é palavra de Deus. Eu espero que isso quebrante o nosso coração. Que a gente fuja dessa aparência. E que a gente viva Jesus. Inclusive aqui fala de um grupo que se achava, criticava aquela igreja e eles se achavam o máximo. E qual é a palavra que é dita no final? Que eles são Do Satanás. Um grupo de Satanás. Tá vendo? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente nunca escute uma frase dessa do Senhor Jesus. Mas que Ele olhe para nós e se agrade das nossas vidas. Por isso, irmãos, vamos viver a nova criatura. Deus não está preocupado se você é da lei, se não é da lei. Ele está preocupado se você nasceu de novo. Aqui a gente compreenda isso, amém? Vamos orar ao Senhor. E domingo, celebração da Santa Ceia. E de manhã o batismo do irmão. Pode ser na aldeia, que eu encontrei a irmã Luciane hoje, ela disse que pode ir, então nós vamos batizar ele na aldeia. Aí já aproveitamos para abençoar o irmão Narciso lá. E se ele disser que a gente pode ir, nós vamos continuar indo de 15 em 15 dias. Nós vamos aproveitar. Ela disse, não, vocês podem. Então, vai. Se barra a gente batiza ele no Rio Verde. Não tem problema. Rio Verde tem água. A gente vem ali na ponte. Sebastião, o problema é água? Vamos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo que passamos aqui, Pai. Obrigado, ó Deus, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos, ó Deus, repensar a nossa caminhada com o Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, ser enganados por nós mesmos. Não nos deixe ser iludido pela religião. Não nos deixe ser iludido pelos momentos, as circunstâncias que vivemos. Mas nos faz viver como se o Senhor voltasse ainda hoje à noite. Senhor, traz nos nossos corações a preocupação de ser novas criaturas. Não nos deixe nos acomodar, Senhor, na vida que levamos, achando, ó Deus, que somos o máximo, Pai, quando na verdade, muitas vezes, precisamos ainda ser podados pelo Senhor. Nos ajude, meu Pai, a fazer parte daquela grande família que o Senhor planejou, para que Jesus possa reinar no nosso meio e sobre nossas vidas. Abre nossa mente e nosso coração, para que venhamos entender, ó Deus, que podemos todas as coisas, mas que nem tudo nós devemos fazer. Abre os nossos olhos, ó Deus, para entender que somos livres, mas para servir ao Senhor e adorar o Senhor. Somos livres, ó Deus, porque não estamos mais debaixo de regras. Estamos debaixo da proteção de Jesus Cristo. Estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Mas devemos usar essa graça de uma forma correta e adequada. Não nos deixa usar a graça do Senhor para viver uma vida de qualquer maneira. Mas que usemos a graça de Jesus para termos uma vida que alegre o coração do Pai. Senhor, eu abençoo cada vida que veio aqui nesta noite.
Também peço a tua bênção sobre aqueles que não estão aqui. O grupo de risco que estão impossibilitados. Aqueles que muitas vezes estão estudando, porque as faculdades continuam tendo aula online. Oh Deus, abençoa aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando. Guarda suas vidas, Pai. E aqueles que não vieram por qualquer outro motivo. Que as tuas misericórdias estejam sobre a vida deles, Pai. Mas cuida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. E que o teu sangue, ó Deus, seja a marca nas nossas vidas que impeça todo o mal de nos tocar. E que a nossa fé seja um escudo que guarde nossa família, guarde nosso lar e nossas vidas da seta do maligno. Em nome de Jesus Cristo. E no teu nome eu ordeno, Pai, que todo intento de Satanás, usando esse vírus para ceifar vidas, seja destruído pelo teu poder. Senhor, que toda maldade planejada contra a humanidade seja destruída em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, faça cessar toda a maldade do maligno. Faça cessar, Senhor, todo o mal que esse vírus está causando. Em nome de Jesus Cristo. Porque o mal, Senhor, não é só na saúde física, é na saúde mental, é na saúde espiritual e também na vida financeira. Esse vírus, ó Deus, está afetando todas as áreas da vida do ser humano. Porque quantos, ó Deus, que estão agora perguntando, para que ter fé se não resolve nada? E aqueles que são fracos de mente, com certeza, muitos estão desanimados. Muitos, ó Deus, estão se tornando incrédulos. Por isso, ó Deus, faz cessar toda a artimanha do maligno, porque eu creio que ele está usando muito essa situação para tentar destruir com a igreja do Senhor. Mas eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Eu declaro que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. E domingo, 19 horas, celebração da Santa Ceia. Amém.